Olá, amigos. Vamos dar início a mais uma preleção do Centro Espírita Allan Kardec de Campinas. E como sempre fazemos quando iniciamos uma tarefa na Casa Espírita, nós vamos fazer uma pequena prece para que a gente possa harmonizar o ambiente fluídico do nosso encontro. Então eu convido a todos para que elevemos os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de infinita bondade, a Jesus, nosso Mestre maior, nosso modelo de virtude, e aos bons espíritos, agradecendo por essa oportunidade e desejando que eles possam estar conosco nesse momento, facilitando o entendimento da preleção que será iniciada e que todos possam assimilar com sabedoria e com inteligência os ensinamentos do Mestre Jesus que serão passados a partir desse momento. Se conosco, Mestre amado, em todos os dias da nossa vida. Bom, nós vamos então dar continuidade ao estudo do Evangelho de Jesus e nós vamos abordar hoje a terceira parte do capítulo 16. Nós vamos ver os itens 5, 6, 8, 9 e 15. Nós vamos conhecer a parábola do mal rico, a parábola dos talentos e a desigualdade das riquezas. A essência desse capítulo é que ninguém pode servir a dois senhores no mesmo instante, porque ou ele vai odiar um e amar o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. O título desse capítulo é Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Quem nos transmite essa informação muito rica é o apóstolo, o evangelista Lucas, no capítulo 16, versículo 13. Mamon é um termo usado na Bíblia para descrever a riqueza material, a cobiça, a ganância, a avareza. Mamon é ilustrado como um nobre que tem uma aparência deformada e que carrega nas suas mãos um grande saco repleto de ouro, e ele suborna os humanos tentando conquistar a sua alma. O item 5 do Evangelho, ele começa já com a parábola do mal rico. E eu sempre gosto de relembrar, né, o que é uma parábola, né? A parábola é uma história contada para explicar uma verdade muito complexa, muito difícil de ser entendido. Jesus contava parábolas para os ensinamentos porque ele entendia que essa era a melhor maneira para transmitir a mensagem de uma forma que fosse fácil, né, de ser compreendida para aqueles homens muito rude, muito simples daquela época. Uma parábola, ela não narra coisas que tenham necessariamente acontecido. Elas são histórias ilustrativas, mas que revelam uma verdade muito profunda. Então, a parábola começa assim: um rico vivia em seu palacete, vestindo-se com finas roupas e comendo muito bem todos os dias. Havia também nas imediações um homem muito pobre, que chamava Lázaro. Esse Lázaro era coberto de feridas e ele se alimentava também de uma forma muito mal. Ele não tinha condições de ter uma boa alimentação. Lázaro ficava na porta do rico, esperando receber aquilo que sobrava, as migalhas, né, da sua mesa. Mas ninguém o ajudava e ele não podia mover-se para buscar, né, essa possível ajuda. Um dia, o pobre Lázaro morreu e foi levado pelos anjos até Abraão. Algum tempo depois, o rico também morreu, só que teve por destino o inferno. No meio de seus sofrimentos, ele levantou os olhos e de longe ele viu Abraão, mas Abraão estava na presença de Lázaro. E ele disse: Pai Abraão, tem piedade de mim e peça para que Lázaro me dê um pouco da água para refrescar a minha língua, pois sofro terrível tormento nesse calor. Mas Abraão lhes respondeu:
Meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens e de que Lázaro só teve problema. Por isso, ele agora está na consolação e você nos tormentos, pois existe um grande abismo, uma grande diferença entre vocês dois. Os que querem passar daqui para ali não o podem, como também ninguém pode passar do lugar onde está para aqui. O rico então falou: Eu entendo, te suplico, pai Abraão, que mande alguém para a casa do meu pai, onde tenho 5 irmãos. Alguém para lhe dar testemunho destas coisas, para que eles também não venham para este mesmo lugar em que eu estou. Abraão lhes respondeu: Eles têm Moisés e têm os profetas, então que os escutem. Não, meu pai Abraão, insistiu o rico. Se algum dos mortos for falar com eles, tudo será melhor entendido. E Abraão então disse: Se eles não ouvem Moisés, nem os profetas que estão com eles, como vão escutar alguém que já morreu? Então, esse ensinamento conta a história de 2 homens que viveram e tiveram um comportamento de vida completamente diferente. Pelo que dá para entender, um usou da arrogância, da vaidade e do orgulho, e o outro fez uso da humildade. A volta dos dois para a espiritualidade aconteceu de forma bem diferente. Da mesma forma que diferente foi o comportamento que os dois deram às suas vidas enquanto vivos. No momento da parábola, o rico, depois de entender as consequências do seu comportamento, pede a Abraão que essa informação seja passada rapidamente a seus pais e aos seus irmãos, para que eles também não passassem pelo que ele está passando agora, quando chegasse a vez deles. Abraão foi enfático ao dizer que eles tinham Moisés e os profetas, divulgando esse conhecimento, e que eles, então, se quisessem, escutassem Moisés e os profetas. Esse ensino é a confirmação da lei da caridade. Os 2 personagens correspondem à humanidade de um modo geral, sempre rebelde aos impulsos dos bons propósitos e da verdade. O rico pode simbolizar os que tratam da vida do corpo e se esquecem da vida espiritual. São os que buscam a felicidade no comer, no beber, no vestir. São os egoístas, os orgulhosos, os escravos do mundo. Lázaro, que é o pobre da parábola, representa os excluídos da sociedade. Embora existam muitos Lázaros que, nada possuindo, ainda assim conservam bem forte o sentimento do orgulho e da vaidade. Mas Jesus se referiu aos que sofrem com resignação. São aqueles que mais valorizam as coisas de Deus e entendem muito bem qual é o propósito do sofrimento. Outra lição que a gente pode ter é que as ações praticadas no plano físico atuam, sim, diretamente nas consequências que se terá na volta ao plano espiritual. E que o sofrimento de hoje pode nos apontar as falhas que tivemos no passado e constitui, sim, oportunidades de ajustes para as alegrias futuras que um dia irão de vir. Só com o nosso esforço próprio, na observação e na prática dos ensinamentos, é que conseguiremos entender que hoje estamos herdando o que fomos no passado e amanhã iremos colher aquilo que estivermos plantando hoje. Ou seja, hoje nós vamos construir o nosso amanhã. Essas informações, elas estão disponíveis para todos, basta ter vontade para conhecer. Mas esse progresso é tarefa individual e intransferível, né, que cada um vai ter que encontrar o seu momento para buscar esse despertar. O Evangelho, então, continua com uma outra parábola, que é a parábola dos talentos. Nessa parábola, o Senhor age como um homem
que, tendo de fazer uma viagem longa para fora do seu país, chamou os seus servidores e dividiu entre eles os seus bens, segundo a capacidade que cada um tinha para administrá-los. Ele confiou a eles o cuidado desses tesouros. Dessa forma, deu 5 talentos a um, deu 2 a outro, e somente 1 talento ao terceiro. Aconteceu que os 2 primeiros multiplicaram o que tinham recebido, e o terceiro, aquele que recebeu somente 1 talento, o que ele fez? Cavou um buraco no chão e ali escondeu o tesouro. Muito tempo se passou depois desse acontecimento, e o Senhor acabou voltando para seu local, para sua cidade, né? E pediu a eles as notícias sobre os talentos que eles tinham confiado. Para aquele que tinha recebido 5 talentos e multiplicou o valor, disse o Senhor: servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, vou te confiar muitas outras. Pode compartilhar da alegria do teu Senhor. Da mesma forma, o que recebeu 2 talentos se apresentou e mostrou os outros 2 que lhes tinha ganho. E disse o Senhor: bom e fiel servidor, pois se foste fiel em pouca coisa, vou te confiar muitas outras. Pode compartilhar da alegria do teu Senhor. E veio em seguida o que recebeu apenas 1 talento, e disse: Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e colhe onde nada colocaste. Por isso, como tinha medo, escondi o meu talento, escondi na terra. Mas aqui está ele, devolvo o que te pertence. O Senhor, então, observando isso, lhe respondeu: servidor mau, servidor preguiçoso, se sabias que eu ceifo onde não semeei e que colho onde nada coloquei, devias pelo menos ter colocado o meu dinheiro na mão dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Vou-lhe tirar o talento que te dei e entregá-lo ao que tem mais. E que tu sejas lançado nas trevas exteriores, onde haverá muito sofrimento. Essa passagem está em Mateus, capítulo 25. Essa pequena parábola, então, nos ensina que a desigualdade das riquezas é um problema insolúvel se a gente considerar a existência atual como a nossa única vida. Ou seja, ela não faz o menor sentido se a gente acreditar que depois do nosso desencarne, depois da nossa morte, nada vai acontecer. Do ponto de vista espírita, a parábola se dirige aos que tiveram a felicidade de receber os talentos do conhecimento espírita. Se esse conhecimento for usado para o nosso proveito e compartilhado com os outros, seremos como os trabalhadores que receberam 2 e 3 talentos e cuidaram muito bem desses talentos. Como Pai de infinita bondade, Deus reparte com todos igualmente os seus dons. A uns ele dá mais, para outros ele dá um pouco menos, sempre de acordo com a capacidade que cada um tiver para cuidar desses talentos. Para uns ele dá dinheiro, para outros dá sabedoria, e outros ainda dá os dons da espiritualidade. E, finalmente, algumas pessoas recebem todas essas dádivas reunidas, mas nunca existe privilégios nem exclusões, pois se cada um agisse seguindo seus deveres, ninguém teria do que se queixar, pois tudo naturalmente iria encontrar o seu equilíbrio. Não existe uma só pessoa no mundo que não tenha pelo menos um talento de Deus. Cabe a cada um de nós procurar onde se encontra o nosso talento.
Outro ponto para refletir é que, no aspecto material, existe uma razão para não serem os homens todos igualmente ricos. Ou seja, porque existe tanta diferença entre nós? Qual será a razão de tanta desigualdade, principalmente as financeiras? Por uma razão muito simples. As pessoas não são igualmente inteligentes, ativas e trabalhadoras para adquirir e nem previdentes para conservar os bens materiais. Assim, se a gente possuísse todos, né, a mesma riqueza, toda essa desigualdade iria acontecer, rompendo a igualdade que se pretendia alcançar. A desigualdade entre nós é tão grande que esse equilíbrio não duraria muito tempo. Se a riqueza fosse dividida, o resultado seria a destruição de todos os trabalhos que colaboram para o progresso e para o bem-estar. Pois se cada um tivesse garantido o necessário, já não haveria o estímulo que impulsiona os homens para as grandes descobertas, as grandes invenções, ao progresso. Por outro lado, Deus também concede a pessoas incapazes uma riqueza que será usada somente para o bem pessoal e não de todos. Por que isso acontece? É que, pelo uso do livre-arbítrio, Deus espera que ele chegue, por experiência própria, a separar o bem do mal e que a prática do bem resulte dos seus esforços e da sua vontade. A riqueza e a fortuna são como um teste bem difícil e onde a maioria dos que passam, né, não se saem bem. Nesse teste, Deus percebe quem faz um bom uso do dinheiro e ainda conhece aquele que é imprudente, né, com o trato do dinheiro, já que toda a riqueza do mundo pertence a quem? A Deus. Todos os bens materiais, eles estão confiados a nós, mas eles pertencem a Deus. O que nós temos realmente de plena propriedade é somente aquilo que a gente pode levar quando nós saímos deste mundo, que é a nossa inteligência e os conhecimentos morais que a gente adquirir aqui na Terra. Os bens materiais, Deus vai distribuí-los segundo os seus critérios de justiça e de misericórdia. Mas isso não quer dizer que não vamos dar importância às conquistas materiais. Elas são e continuarão a ser importantes conquistas de auxílio e manutenção da vida do corpo, a aquisição de conhecimentos e ao serviço fraterno. Mas nada além disso. Ou seja, eu vou repetir, conquistas materiais são importantes para a manutenção da vida do corpo, aquisição de conhecimento e conforto moral. Mas a gente não pode dar a esses bens um valor maior do que eles têm. O fato do homem ser somente um usufrutuário da sua fortuna e dos seus bens também permite que, de acordo com a vontade do Criador, os seus herdeiros possam gozar e usufruir dessa riqueza. Mas pode também impedir que isso aconteça e que a fortuna acumulada possa se desmoronar ao longo das existências. É isso que explica como as grandes fortunas não resistem a muitas gerações e rapidamente passam para outras mãos de outras famílias diferentes daquelas que as originaram. Isso comumente a gente percebe, né? A riqueza passa de uma família, né, para mesmo por algum tempo, mas logo, com o passar das gerações, o dinheiro acaba, se dissolve, é transferido para outra. Então, resumindo o que a gente já viu, as ações que praticamos no plano físico atuam diretamente nas consequências que teremos na volta ao plano espiritual. Com o esforço próprio, na observação e na prática do Evangelho, é que conseguiremos os ganhos para o nosso crescimento moral.
Longe de ser um problema, o dinheiro ou a riqueza é uma importante ferramenta para a busca do conhecimento, né? E também para a prática da caridade, desde que ele seja dado a sua devida importância, né? Ou seja, vamos dar a ele a sua devida importância, mas nada além disso. O que realmente nos pertence por direito é aquilo que devemos levar desse mundo, ou seja, a nossa inteligência, o conhecimento e as qualidades morais que a gente vai adquirir nessa existência. Lidar com a riqueza e a pobreza são tarefas muito difíceis, que servem de teste para o espírito. Cabe a nós passarmos por uma e por outra experiência, colhendo o máximo de aprendizado possível e praticando o máximo de caridade que a gente possa, tanto nas experiências em que estivermos carência de dinheiro, como nas outras onde tivermos abundância de dinheiro. Vamos tratar os dois casos com sabedoria e com inteligência. Todas essas informações estão aí, ao alcance de todos, mas esse entendimento é uma tarefa individual e intransferível. É necessário que a gente desperte dentro de nós o desejo de conhecer essas verdades espirituais. E a doutrina espírita não é a única, mas é uma das formas de se adquirir esse conhecimento espiritual. Eu agradeço a todos pela oportunidade que tivemos, pela paciência e que o amor de Jesus possa permanecer no nosso coração em todos os dias da nossa vida. Então, para a gente finalizar esse nosso encontro, né, que muito me agradou, eu vou convidar para que a gente possa fazer um momento de doação, de caridade, de compartilhar bons sentimentos com aqueles que menos têm, que é o momento da nossa vibração. Então, eu convido a todos para que ainda mantenhamos nossos pensamentos em elevação e que a gente possa agradecer a Deus pela oportunidade que tivemos. E, nesse momento, mentalizar aquelas pessoas menos favorecidas, aquelas que estão em desespero, aquelas que passaram pelos momentos de calamidade, como as que tiveram no sul do nosso país, para aquelas pessoas que estão nos campos de guerra, estão passando por dificuldades, privações, né, insegurança, desespero, que a gente possa, nesse momento, desejar que elas recebam o nosso abraço fraterno, cheio de bons sentimentos, de benevolência, de mansuetude, de resignação, de força e de esperança. E que, na medida do possível, esses sentimentos possam iniciar um momento de transformação, trazendo confiança e esperança para essas pessoas. Vamos vibrar também por aqueles que estão mais próximos de nós, que são os nossos familiares, abraçando fraternalmente a cada um dos nossos companheiros de jornada, desejando que eles possam também receber esses fluidos benfazejos e que eles possam lhe trazer harmonia, paz, sabedoria, saúde, paciência e fé. Quem de nós não conhece alguém que esteja passando por uma dificuldade nesse momento? Pode ser uma pessoa próxima a nós ou não, uma pessoa que a gente saiba que esteja passando por muita dificuldade, né? Dificuldades ligadas à saúde, à perda de emprego, a outros tipos de problema de convivência,
qualquer problema que seja, que a gente possa também desejar que os ambientes gerados nesse momento, com o auxílio da espiritualidade amiga, possa trazer a transformação para essas pessoas, trazendo a solução do problema, se for possível, ou a esperança e a fé, para que eles consigam tirar ensinamentos nessas dores tão profundas por que eles passam, sempre entendendo que a dor, às vezes, são ferramentas que Deus nos empresta para que a gente possa adquirir o conhecimento, mesmo de uma forma dolorida, mas muito mais rápida do que de outra maneira. Dessa forma, então, nós vamos mais uma vez agradecer a Deus e a Jesus por essa oportunidade, desejando que todos possam ter tido um entendimento favorável desse nosso encontro e que a gente possa ter no futuro uma oportunidade de nos encontrarmos novamente para a continuidade desse ciclo de estudo tão importante que é o Evangelho de Jesus. Saúde, paz e esperança a todos.